Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu colocar aqui o meu reloginho para marcar o tempo. Enquanto isso, eu quero saber se está tudo bem com vocês. Tudo bem, pessoal? Nosso tempo aqui é no máximo 15 minutos. Eu reservei esses 15 minutos para nós conversarmos um pouco sobre libertação, prosperidade e sucesso. E principalmente libertação, sair daquela fase ruim, difícil, né? Que muitas coisas nos prende, nos amarra. E eu quero ter esse encontro aqui. Eu chamo de um culto, mas na memória às vezes nós pensamos, mas é um culto por causa do tempo, que é bem resumido, mas é um culto, tá? Só que um culto resumido, um culto direto, um culto para você, né? Nós estamos aqui para você que está aí nos acompanhando e que deseja esse dia, deseja esse momento de crescimento espiritual. Eu quero que Deus nos abençoe, eu quero que Deus estenda as suas mãos sobre nossas vidas. Eu vou falar hoje aqui do livro de, se você me permite, eu vou pegar aqui no livro de Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, tenho uma grande admiração pelo apóstolo Paulo e quero muito que a nossa igreja Identidade de Cristo seja muito parecida com a igreja do Novo Testamento, a igreja no tempo de Paulo. Eu tenho esse desejo, tanto que eu prego muito a vida de Paulo, eu prego a maneira que Paulo pregava, eu gosto muito. Como tem algumas igrejas, por exemplo, algumas igrejas gostam muito do Velho Testamento, prega muito sobre Abraão, sobre Gideão, outros gostam de Neemias, outros gostam muito de Daniel, outros gostam das profecias do Apocalipse, mas eu gosto muito da maneira como o apóstolo Paulo ministrava. Começando pela história da igreja, porque a história da igreja começou com Pedro pregando, depois praticamente o apóstolo Paulo foi chamado e escreveu a maioria das cartas, então nós tivemos muitas referências sobre o que Paulo escreveu. E eu tenho um desejo, gente, que a Igreja Identidade de Cristo, ela seja muito próxima do que Paulo fazia, do que Paulo pregava. E eu agradeço muito a Deus, porque Deus está preparando pessoas para estar conosco nesse propósito. Nosso propósito é ajudar as almas se encontrar em Deus a salvação, encontrar em Deus o refúgio. Eu tenho conversado com o pastor Adilson, que é o nosso pastor lá de São Carlos, também com o pastor nosso lá da Espanha, o pastor Aguinaldo. Nós temos falado sobre a importância das pessoas entrarem na igreja e saírem recebendo uma palavra que faz com que a pessoa sinta motivada, ela sinta desejo de retornar à casa de Deus. Eu sempre falo que a pessoa não pode sair da igreja sem entender alguma coisa. Ela tem que sair da igreja dizendo assim, puxa vida, eu entendi o que o pastor falou, eu entendi a mensagem, eu entendi o que o pastor disse. Este é o propósito da nossa igreja, este é o propósito do nosso culto. Mesmo aqui sendo um período pequeno, eu preciso que você, ao terminar esta nossa mensagem aqui, você diz, puxa, eu não perdi tempo, eu aprendi alguma coisa com o pastor José Maria, embora foi rápido, mas eu aprendi algumas coisas. Então nós queremos passar essa fé para você e nós queremos que, em nome de Jesus, estenda a mão aqui para mim, ó. Fala em nome de Jesus, breve nós teremos uma igreja na sua cidade. Nós teremos uma igreja na sua cidade. Breve nós teremos uma igreja na sua cidade, no seu estado. Deus vai fazer muito em pouco tempo. Esse é o milagre que eu acredito, porque Deus nos chamou para ser como a igreja do tempo do apóstolo Paulo. Por isso, nós estudamos as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo, para nós seguirmos muito em cima do que Paulo pregava, do que Paulo passava para as pessoas. Por exemplo, no livro de Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo dá uma mensagem para a igreja da Galácia,
dizendo o seguinte: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo da escravidão, porque as pessoas foram libertas, entenderam a libertação, que elas não precisavam mais se submeter ao jugo da escravidão, por exemplo, circuncidar para agradar a Deus, deixar de comer tal coisa, deixar de fazer tal coisa para agradar a Deus. Paulo chegou e falou: não, gente, o que Deus olha é para o coração do ser humano. O ser humano precisa ter o coração limpo, coração puro. Deus não olha para o exterior cuida a nós. É óbvio que nós, como pessoas de Deus, devemos cuidar do exterior, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas Deus não está olhando se eu estou usando paletó, ou se eu estou usando gravata. Deus não está olhando se eu estou usando um anel no dedo, ou se eu pintei a unha, ou fiz uma base. Deus não está olhando isso. Isso aí são coisas que faz parte do nosso zelo para com o nosso corpo. Se eu fiz a barba, se eu deixei o bigode crescer, ou se eu preferi ficar barbudo, ou se o cabelo está comprido. Deus não está olhando isso. O que Deus quer olhar é se você tem um coração que ama Jesus Cristo e ama o próximo. Porque tem gente que ama Jesus, mas não ama o próximo. Tem gente que é muito bom na igreja. Eu conheço pastores, inclusive. Eu conheço pessoas grandes que no altar é uma bênção. Mas quando o assunto é o próximo, poxa, você fica escandalizado, porque a pessoa não ama o próximo. Ela não tem carinho para com o próximo. Aliás, existem pastores que nem atendem as pessoas. Existem alguns pastores que falam assim: depois do culto, as pessoas pedem atendimento, uma oração, por exemplo, eles dizem: eu não vou orar de novo, eu já orei. Você tem que crer. E vira as costas e sai. Ou, às vezes, a pessoa vem, ela tem uma necessidade, ela quer falar com o pastor, ela quer um conselho, mas o pastor diz: não, eu já orei, não vou orar de novo. Às vezes até o obreiro quer orar, mas o obreiro fica com medo, porque se o pastor vê o obreiro orar de novo pela pessoa, o pastor vai chamar o obreiro e falar: irmão, você está quebrando a minha oração, você está anulando a minha oração, eu já orei e você está orando de novo. Gente, oração nunca é demais, oração nunca é demais. Se você precisa de oração, busque a oração, procure a oração nunca é demais. Poxa, eu posso orar por você, e de repente, se você passar ali, sentir de pedir o obreiro para orar por você, amém, glória a Deus, né? Glória a Deus. E se porventura o obreiro orar e você for curada, glória a Deus. Porque a glória, o louvor, a honra, não é porque o pastor José Maria orou. A honra, a glória, é porque o Senhor Jesus operou na sua vida. Mas tem gente que não. Tem pessoas que não faz. Infelizmente, é até difícil às vezes, porque a pessoa ela não dá um atendimento como às vezes os membros precisam entender. Então, no tempo de Paulo, havia todas estas dificuldades. Aí, e alguns apareceram dentro da igreja dizendo que os irmãos lá da Galácia deveriam voltar a fazer aquilo que eles faziam antes, ou seja, submetendo ao jugo da servidão, observância disso e daquilo outro. E aí Paulo entrou e falou: não, gente, não é assim não. Vocês devem permanecer na liberdade que Cristo vos libertou. Cristo libertou vocês. Não é para vocês ficarem agora olhando para o jugo da servidão e querendo servir o jugo da servidão. Muito pelo contrário, é para vocês confiar e permanecer na liberdade com que fostes libertos. E aí, no verso 2, inclusive, ele diz assim: eu, Paulo, vos digo, e se vós deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se você voltar a fazer sacrifícios para agradar a Deus, o que adiantou a morte de Jesus? O que adiantou Jesus morrer na cruz, se você pensa que é pelo teu sacrifício que você recebe o milagre de Deus? É claro, eu preciso jejuar? Óbvio. Eu preciso orar? Claro. Eu preciso meditar na palavra? Também. Todos esses são exercícios da vida cristã. Mas sacrificar
para que recebamos a bênção de Deus por meio do sacrifício, aí o sacrifício maior foi o sacrifício que Cristo fez no Calvário por todos nós. Para você ser abençoado, tudo que você precisa fazer é obedecer a palavra de Deus, isto é, crendo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para te dar o direito de vida eterna. E aí, Paulo disse assim, de novo testifico a todo homem que se deixar de circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Se você vai circuncidar, então você tem que guardar toda a lei, disse Paulo. E de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça tendes caído. Quantas pessoas, meu amigo, infelizmente começaram pela fé e estão terminando pela lei, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, ok? Agora termino dizendo assim, versículo 6, Paulo disse assim, porque em Cristo Jesus, vamos lá, porque em Cristo Jesus, eu estou em Gálatas 5, tá? Gálatas 5, verso 6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, ok? Mas o que é que tem valor então, Paulo? A fé que atua pelo amor. O que é que nós precisamos ter? Precisamos ter a fé que opera pelo amor. Não é pelas obras, não é pelo sacrifício. O que nós precisamos ter é a fé que opera pelo amor. O amor tem dois sentidos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Eu quero fazer uma oração por você agora que deseja, pastor, eu vou me levantar e vou servir a Deus em espírito e em verdade. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por estas informações que o apóstolo Paulo passa para todos nós. Ele está nos ensinando que o que tem valor não é a incircuncisão ou a circuncisão. O que tem valor é a fé, é a fé em Cristo Jesus. O importante é a fé em Cristo, é o amor em Cristo operando pela fé. Então, Deus, cada pessoa que está orando comigo agora, é óbvio que jejuar, ler a Bíblia, celebrar o Senhor, são maravilhosas. Mas o que mais interessa para nós, Pai, é nós estarmos ligados em Cristo por meio do amor e da fé, amando a Deus de todo o coração e amando o próximo como a nós mesmos. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que não te amamos como deveríamos. Perdoa-nos, ó Pai, pelas vezes que não amamos o próximo como deveria. E amar o próximo não significa doar as coisas, porque tem gente que doa bens materiais, mas não doa a gentileza de coração. Tem pessoas que doam coisas materiais, mas não doa a compaixão, não doa o perdão, não doa a gentileza diante do Senhor. Portanto, meu Pai, eu entrego todos nas tuas mãos agora e na certeza que o Espírito Santo já está nos abençoando, então segue o nosso agradecimento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, estou terminando mais um dos nossos cultos online. Hoje, sexta-feira, já prosseguindo já no mês 6, né? Lembrando que temos cultos hoje na nossa igreja, mas a grande preparação para domingo. Se você puder estar conosco domingo, não esqueça de trazer uma garrafinha com água para nós fazermos a oração, tá bom? Fazemos a nossa oração aqui na igreja. Traga um pouquinho d'água. Caso você esqueça de trazer, eu vou providenciar para você um copinho com água aqui na igreja para nós fazermos uma oração especial no nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma honra, um prazer ter você como nosso YouTube aí que acompanha a nossa programação. Domingo eu volto às 10 horas da manhã com mais um dos nossos vídeos. Deus abençoe
Um grande abraço e até lá.